Sejam bem-vindos. Estamos iniciando nossa aula número 17. O assunto que vamos ver nesta semana trata sobre o dimensionamento de pilares. O dimensionamento de pilares de pontes deve ser considerado, deve levar em consideração as cargas normais causadas pelo peso próprio da superestrutura, pelo peso próprio dos veículos, todas as cargas acidentais e permanentes que os pilares suportam devido à própria superestrutura, né? A superestrutura transmite as cargas permanentes e acidentais no topo dos pilares. E também devemos levar em consideração as cargas horizontais causadas por ações devido à frenagem e aceleração de veículos, devido a efeitos da temperatura, a empuxo assimétrico das cortinas, ou as cargas transversais devido a vento, devido à ação de águas correntes. Então, nós temos aí pelo menos 3 ações a serem consideradas aí no dimensionamento dos pilares, né? No cálculo dos momentos, e com esses momentos determinados, aí fazemos o dimensionamento dos pilares, da armadura da seção transversal. Então, nesses objetivos, nós vamos aí determinar os momentos fletores, que vão ser causados pelas cargas horizontais e pelas forças normais transmitidas pela superestrutura, pelos tabuleiros da ponte, né? Vamos avaliar o esforço máximo no fuste do tubulão, já que os pilares têm a sua fundação profunda, né? O momento máximo vai estar dentro da profundidade, parte se nós considerarmos o pilar e o tubulão como sendo uma peça solidária, né? 2 peças solidárias, então o momento máximo vai estar dentro do solo, né? Ao longo do tubulão, do fuste do tubulão da fundação do pilar. Vamos também identificar e calcular o momento mínimo e de segunda ordem causados pelos esforços normais. O momento mínimo é um momento que considera uma excentricidade prática, né? É muito difícil de se garantir que o pilar receba a carga exatamente no centro da sua seção transversal, né? Então, se ela estiver um pouco excêntrica, né, a aplicação da carga normal transmitida pelo tabuleiro, uma excentricidade mínima que seja, vai causar um momento fletor no pilar, né? Então, a norma recomenda aí nós considerarmos essa excentricidade mínima, né? Que vai causar aí o chamado momento mínimo. E também os efeitos de segunda ordem, que são devidos aos deslocamentos sofridos, deslocamentos transversais sofridos pelos pilares, certo? Devido ao seu comprimento efetivo de flambagem, né? Então, nós vamos somar esses momentos que são causados por forças normais com os momentos causados pelas forças horizontais. E depois vamos fazer o dimensionamento da armadura, usando uma tabela de flexão composta normal, né? Ok. Então, compartilhando aqui a tela novamente. Temos aqui o esquema de um pilar parcialmente enterrado, né? Temos aqui o pilar, que aflora acima da superfície do solo, e o fuste da fundação tubulão aqui, né? O tubulão aqui está abaixo do nível do solo, certo? Numa profundidade aqui até a base alargada do tubulão. Ok, essa profundidade H. Vejam que como a estrutura é parcialmente enterrada, né? Parte da estrutura aqui é enterrada, o solo também vai participar aqui da rigidez, né? Vai haver uma iteração solo-estrutura, certo? A rigidez
dos dois materiais, tanto do concreto quanto do solo, vai ser considerada aqui, ok? E então nós vamos determinar aqui o momento máximo que vai acontecer aqui ao longo do fuste do tubulão. Esse momento máximo vai ser a carga horizontal, né, vezes a distância do ponto onde ela está aplicada, que é o topo do pilar, até a seção transversal onde ela ocorre, né? Veja que essa distância seria H0 mais H menos XM, né? Essa distância H e XM é medida a partir daqui do início do fuste do tubulão, aqui quase na base da fundação, né? Então, para calcular o momento M máximo, nós vamos multiplicar a carga H pela distância dessa seção aqui, onde o momento ocorre, até o topo do pilar, que seria H0 mais H menos XM. Essa é a distância. Como nós vamos ter cargas horizontais em duas direções, pelo menos em duas direções, na direção longitudinal e transversal, né? Então nós vamos considerar aqui o momento resultante, que seria aqui a raiz quadrada da soma dos quadrados desses momentos, devido às cargas longitudinais e transversais. As duas são horizontais, só que as duas acontecem em direções normais, uma em relação à outra, né? Então, como falamos, né, o momento máximo vai ser o momento que vai ser o produto da carga H, carga força horizontal no topo do pilar, vezes essa distância, H0 mais H menos XM. Veja que H menos XM resulta aqui na distância da seção até a superfície do solo. Com H0 eu tenho a distância que falamos há pouco, né, que vai resultar aqui no momento máximo. Para determinar essa distância XM, nós vamos considerar a rigidez K, que é uma combinação da rigidez do solo com a da estrutura, certo? Aqui nós temos o parâmetro M, que é o coeficiente de recalque lateral do terreno. Temos aqui valores para diferentes tipos de solo, né? Argila arenosa, o valor de M seria 2.000 kN por metro quarta. Argila com silt 4.000. Argila dura 7.000. Então, quanto mais duro o solo, né, maior seria esse coeficiente de recalque lateral, que vai também influir aqui na rigidez K, que vamos considerar aqui no cálculo da distância XM. Vai também entrar aqui neste coeficiente de rigidez o módulo de elasticidade concreto, né, que seria o módulo de elasticidade do material do tubulão, e o momento de inércia. Geralmente o tubulão circular, né, o momento de inércia seria π r a quarta sobre 2, não, sobre 4, né? Π r a quarta, π o raio interno a quarta dividido por 4. Temos também aqui o diâmetro do tubulão, né? Seção circular. Vejo que a variação do momento fletor aqui, ela não é linear, né? Ela apresenta uma característica aqui não linear. E aqui na base aqui do fuste, nós temos aqui um momento chamado momento no engaste, que seria calculado por essa expressão aqui de baixo, né? Esse momento vai ser importante quando o momento máximo estiver aqui na seção da base do fuste, né? Certo? Pode ter, por exemplo, uma situação em que o momento máximo aconteça aqui na profundidade H, né? Quando o XM vai ser igual a 0. Certo? Então vamos aqui calcular agora essa distância XM, né? Como calcular essa distância XM? Na verdade, a gente precisa aqui de parâmetros que são usados numa tabela, né? Que são extraídos de uma tabela. Vamos aguardar aqui o slide voltar a ser visível, né? Temos aí um problema na internet. Geralmente nesse horário a internet fica mais lenta, né? Então temos aqui, ó, a distância XM, que é essa distância aqui da seção onde ocorre o momento máximo até a profundidade H, né? Seria calculado por um parâmetro Xi vezes a distância H. Esse parâmetro Xi é retirado dessa tabela aqui à direita, né?
Então, como é que nós retiramos esse valor QSI da tabela? Nós calculamos um parâmetro beta. Esse parâmetro beta é função da rigidez global, da rigidez que leva em consideração a rigidez do fuste, do tubulão e a rigidez do solo, né, que vimos há pouco. Leva em consideração a profundidade H, certo? E então, calculando esse parâmetro beta, entramos aqui na tabela com o valor dele, né? E dependendo do local aqui onde ele se situa, né, nós associamos aqui o correspondente valor de QSI, certo? Esse valor de beta tem a sua variação de 9,472 vezes 10 a menos 2 até 1. Desculpe, até 1,24, até 0 praticamente, né? Então ele vai diminuindo, certo? Tem o valor máximo aqui, onde o XM seria igual a 0, né? Onde você teria aqui o momento máximo acontecendo aqui na profundidade máxima do fuste, né? Isso acontece quando o QSI é 0, certo? Se o QSI é 0, o XM é 0. Se o XM é 0, né, você vai ter o momento máximo acontecendo aqui na profundidade máxima do fuste. Quando no outro extremo, temos o QSI igual a 1, né? Se o QSI é igual a 1, o XM vai ser igual a H. Isto quer dizer o quê? Que o momento máximo acontece aqui na superfície do solo. Ok? Agora, se o beta for maior que o valor máximo aqui da tabela, né, nós vamos ter que o momento máximo seria igual ao momento ME, certo? Que é exatamente esse momento aqui que acontece aqui na profundidade máxima, né? Ok? Então, tendo aqui o valor QSI, né, obtido através dessa tabela, muito parecida com a tabela de flexão simples que considerávamos lá no dimensionamento de vigas à flexão simples, né? Nós obtemos aqui, então, a partir do valor de beta calculado, obtemos o valor QSI associado, né, a esse valor, e com o valor de QSI, multiplicando por H, profundidade do fuste, obtemos o valor de XM. Com o valor de XM, podemos então calcular o valor de momento máximo, né? Usando a fórmula anterior que apresentamos há pouco aqui, ó. O momento máximo seria o valor da força horizontal vezes a distância aqui, né? H0 menos H, mais H menos XM. Lembrando que esse XM depende do QSI retirado da tabela aqui que mostramos nesse slide seguinte, né? Isso deve ser feito para as duas forças horizontais, tanto a transversal, que é devido a ações devido ao vento ou a ação da água corrente, como também ações longitudinais, devido à frenagem e aceleração, efeitos de temperatura, retração do concreto ou empuxo assimétrico nas cortinas. Então nós obtemos aí os valores de momentos transversais e longitudinais e fazemos aí a obtenção calculamos o momento resultante, né? Isso se o pilar for isolado, né? Agora, se o pilar estiver, os pilares estiverem unidos por uma travessa, né, o valor do momento máximo vai ser calculado de uma forma mais simples, né? O momento máximo vai estar aqui no topo do pilar, onde você tem aqui a união, né, dessa travessa horizontal, né? Aqui vai ter o momento máximo, que vai ser igual também ao momento na base do fuste do tubulão, né? Na base do tubulão. Então seria a metade do esforço horizontal, né, vezes a média entre a distância H0, que é a distância que vai do topo do pilar até a superfície do solo, e a profundidade do fuste, a profundidade de todo o tubulão, né? Veja que é a média, né? Então, a seção, você está considerando aí uma distância que leva em consideração exatamente a metade da altura entre o topo do pilar e a base da fundação, né? Então, multiplicando aí a metade da carga, porque você vai dividir o valor da carga em dois, né? Os dois pilares vão receber cada um a metade do valor total da carga horizontal, né? Então, o valor da carga vezes essa distância aqui, que é exatamente aí o ponto médio, né? A metade da distância que vai do topo do pilar até a profundidade da fundação.
Então essa é a maneira de determinar aí o valor do momento máximo, né? Quando você tem aí pilares unidos por travessas horizontais. Então agora vamos aí à determinação do momento total, né? O momento total vai ser a soma de 3 momentos. O momento MR, que definimos há pouco, né? Que seria a raiz quadrada do momento, da soma dos quadrados dos momentos de cargas longitudinais e cargas transversais, ok? Lembrando que cargas longitudinais são devidas a ações de frenagem e aceleração, efeito de temperatura, empuxo assimétrico na cortina, né? E ações transversais são exatamente perpendiculares às ações longitudinais, são devidas a vento ou ação de água corrente, né? Então calculamos aí o momento MR, né? Majoramos ele para um coeficiente de 1,4, né? E somamos esse momento MR com mais 2 momentos. Esses 2 momentos são provocados por ações normais. Ações normais transmitidas pelas cargas do tabuleiro, cargas acidentais e cargas permanentes, né? Como falamos há pouco, né, esses 2 momentos, um deles é chamado momento mínimo, vai ser, aqui nesse momento mínimo, vai ser considerado uma excentricidade mínima, devido à impossibilidade de se garantir que as cargas normais estejam exatamente aplicadas no centro da seção transversal, né? Se houver uma excentricidade mínima que seja, essa excentricidade vai causar um momento fletor no pilar, né? Então, é recomendável aqui que se considere uma excentricidade mínima, que leve em consideração essa distância, né? 15 centímetros, aliás, 1,5 centímetros, né, na verdade, 0,015 metros, mais 0,03 o diâmetro do fuste. Então, seria 3% do diâmetro do fuste, mais 1,5 centímetros, certo? Seria aí a excentricidade mínima, que você vai multiplicar pela carga normal para obter esse valor do momento mínimo, né? Esse NSD seria a reação do próprio tabuleiro no topo do pilar, né? Reação de apoio. Isso é retirado também das envoltórias, né? A envoltória das longarinas, essa reação máxima. Temos também o momento de segunda ordem, que é a terceira parcela aqui dessa soma, né? O momento de segunda ordem, que é devido aí ao comprimento efetivo de flambagem do pilar, né? O pilar vai ter a sua deflexão no topo, né? E essa deflexão no topo vai causar também um momento, né, chamado momento de segunda ordem. Você vai multiplicar a carga NSD, que é a mesma carga aqui retirada lá da envoltória, a reação de apoio máxima da longarina, né? Vai multiplicar por essa expressão aqui, que seria o comprimento efetivo do pilar elevado ao quadrado, dividido por 10, vezes a curvatura do pilar. A curvatura do pilar é determinada por essa equação aqui à direita, né? Que leva em consideração aqui a características do aço, né? Aqui a divisão é 0,0035 mais FYD, que é a tensão de escoamento do aço, dividido pelo seu módulo acidade, dividido ainda por um parâmetro Ni mais 0,5, que multiplica sendo D o fuste do pilar. Esse Ni, ele é calculado por essa expressão aqui de baixo. Seria a carga normal, máxima, reação máxima no topo do pilar, normal, né, vertical, dividido pela área da seção transversal do pilar e pela tensão FSD, que seria o F secado concreto, dividido por 1,4, né? Então esse é o parâmetro Ni que você vai considerar aqui na equação da curvatura. Se o Ni mais 0,5 for maior que 1, né, você considera ele como sendo igual a 1, certo? Desculpe. Se ele for menor que 1, né, se Ni mais 0,5 for menor que 1, você vai considerar ele como sendo igual a 1. Nunca essa expressão entre parênteses poderá ser considerada como sendo menor que 1. Ok?
O comprimento efetivo do pilar seria o comprimento do pilar LBE, que é calculado por essa expressão aqui do lado, que leva em consideração a altura do pilar acima da superfície, mais uma parte do fuste do tubulão que está enterrado, né? Mais uma parte enterrada da estrutura aqui, que leva também em consideração a rigidez do concreto e a rigidez do solo, né? Então esse LBE seria o comprimento do pilar, aí, o comprimento do pilar que você vai multiplicar pelo coeficiente de comprimento efetivo K, que para pilares em cantilever, né, é igual a 2, o K é igual a 2. Então você entra aqui com esses valores na fórmula e determina aí o valor do momento de segunda ordem, né? Soma aí com os momento mínimo, né, os dois momentos, o momento mínimo e o momento resultante majorado por 1,4. Então você teria aí um momento total. Com o momento total, determinamos aqui parâmetro μ. Agora, esse parâmetro μ e esse parâmetro Ni, que já foi usado lá na fórmula da curvatura, eles vão servir para determinar a taxa da armadura num ábaco de flexão composta, normal, para pilares de seção circular, né? Então, o μ seria a função do momento fletor e o Ni seria a função da carga normal, da força normal. Então, o μ seria um momento total, dividido pela área da seção, vezes o diâmetro do fuste, vezes aqui o FCD, que é o FCK dividido por 1,4. O Ni já usamos há pouco aqui na curvatura, né? É o mesmo Ni. Então, com o valor de μ e Ni, entramos nesse ábaco de flexão composta normal, né, que vocês já usaram muitas vezes aí para dimensionamento de pilares, certo? Então os valores de μ estão aqui nas ordenadas, os valores de Ni estão nas abscissas. Então com o valor de μ e Ni você vai encontrar aqui em coordenadas, né, um ponto dentro desse ábaco. Vejam que esse ábaco aqui possui aí valores da própria taxa da armadura, né, que varia da taxa mínima até a taxa máxima. 0,4% até 6%, que é a taxa máxima da armadura que pode ser considerada na seção de um pilar, né? Então, os valores de μ e Ni vão cair aqui dentro, né? Se o valor cair abaixo aqui do valor da primeira curva aqui desse ábaco, você considera 0,4%, que é a taxa mínima, certo? A mesma coisa aqui, ela não pode ser também superior a 6%. Então veja aqui que os valores variam, né? Crescendo de baixo para cima, 0,4, 0,6 até 6%. Com o valor da taxa da armadura, daí é só multiplicar pela área da seção do concreto, né? E você tem aí a área de aço a ser considerada no pilar. Bastante simples. Vocês já viram isso aí quando vocês estudaram dimensionamento de pilares. Então, com essa área de aço calculada, você define uma área de aço efetiva, usando aqui essa tabela que já usávamos lá para vigas e concreto armado, né? Então, entra aqui com o valor da área calculada e você determina aqui o valor de área efetiva, né? Onde você tem também o número de barras associado também ao diâmetro dessas barras, né? Digamos lá que você tenha calculado um valor de 1,9 centímetros quadrados, exemplo, né? Um exemplo bem tosco, porque um pilar vai ter muito mais. Digamos aqui 60 centímetros quadrados de área, né? Então você vai aqui considerar 64, certo? Que seria o correspondente a 8 barras de 32 milímetros de diâmetro. Essas barras seriam distribuídas ao longo do perímetro do pilar, conforme esse desenho aqui, ó, né? Você teria que considerar aqui um cobrimento mínimo, certo? Para armaduras de fundação, né? Um cobrimento mínimo aqui de pelo menos 4 centímetros. E distribuir essa armadura dentro da seção transversal, né? Respeitando esse cobrimento que já falamos, certo? Então essa é a forma de fazer o dimensionamento do pilar. Na semana que vem, nós vamos resolver um exercício que seria esse aqui, tá? Esse exercício proposto.
Vamos fazer aí a determinação das cargas horizontais, sejam longitudinais, sejam transversais, certo? Vamos determinar, considerando também a rigidez dos pilares, que tenham aí uma de apoio de neoprene, né? Uma placa de neoprene no topo. Então vamos calcular os momentos ao longo do fústil do tubulão, né? Considerando aí o tubulão com um fústil de 6 metros, certo? Vamos calcular o momento máximo, o momento mínimo, o momento de segunda ordem, o momento que seria o momento de cálculo, né? Para fazer, enfim, o dimensionamento dos pilares. É dada aqui a carga normal máxima, né? No topo dos pilares, devido aí a ação do tabuleiro. Então definimos aí com essas cargas, né? Com esses esforços, definimos a seção, a área da seção da armadura dos pilares, através daquele ábaco de flexão composta normal. Então, pessoal, essa seria o nosso conteúdo para essa semana, certo? Agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.